O Oceano Pacífico está resfriando. Pois é, tivemos aquele resfriamento do Atlântico e agora do Pacífico. E nós vamos entender o que está acontecendo e saber, né, justamente onde que está essa questão. E inclusive, ó, vários tufões chegando lá na Ásia e nós vamos explicar tudo isso aqui para vocês. Beleza? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, larga o dedo no like e compartilhe o vídeo. Acontece que sim, os dados mostram que o Pacífico está resfriando. Apesar, né, de que a temperatura média do planeta ainda se encontra acima, tá? Como eu disse que existe um gap entre variação de temperatura, onde que, por exemplo, o oceano interage com a atmosfera, existe um gap aí de 3, 4 meses por aí, e vamos ver como é que isso vai ficar durante um tempo, e sem contar, claro, né, com a erupção do Tonga-Ronga, que pode durar até 5 anos, né, como eu já falei desde lá do início. Bom, então acontece que é isso aqui que nós vamos falar sobre o Oceano Pacífico. Esse dado aqui que eu tirei justamente no dia de hoje, né, mostra o seguinte, que a anomalia, né, dos últimos 7 dias para a temperatura. Então, nós vemos aqui, ó, quando nós falamos de Pacífico, tá, ele realmente deu uma resfriada em alguns pontos. Tá? Deu uma resfriada em alguns pontos. Olha só, olha que legal aqui, ó. Pô, tem o mar Mediterrâneo, a parte da Antártica, o Atlântico continua, o Atlântico Norte também. Aqui mostra muito bem a diferença da oscilação do Atlântico Norte. Aqui, ó, mostra muito bem, né, esse aquecimento aqui do Ártico, né? Mostra aqui a questão lá do índice negativo lá do Ártico, da oscilação do Ártico. Então tá bem legal esse mapa aí mostrando essas anomalias dos últimos 7 dias. Aí quando nós vamos para agora, vamos mudar. Vou mudar o mapinha que a gente vai ver o seguinte, né? Aqui, ó. Aqui nós estamos vendo a temperatura global, né? A anomalia de temperatura global com diferença da média, né? Ou seja, a média local com relação à temperatura atual. Então, com relação à temperatura atual em relação à média, nós estamos de repente vendo aqui, ó, no Índico uma possível mudança no dipolo. Vamos aguardar, tá? O Atlântico aqui, né, justamente aqui, ó, embaixo da minha cabeça, né? Aqui embaixo mais frio em relação à média, esse resfriamento aqui na costa, né? E o Pacífico, onde que nós estamos vendo justamente aqui, ó, olha só. Essa língua azul aqui, isso aqui quer dizer uma coisa muito importante que em breve pode estar batendo na nossa porta. E eu posso dizer que, vamos dizer, eu já posso dizer, seja bem-vindo, Laninha, tá? Para mim, o Laninha já está batendo na nossa porta, já está aí, tá? Porque já mostrou alterações na questão dos ventos, mas realmente ainda tem que esperar mais um pouco para oficializar essa questão. Mas por que que para mim o Laninha já está aí? Por causa disso daqui, ó. Quando nós vemos na anomalia diária de temperatura, tá? Ainda nós vemos o que? Ó, o baita resfriamento do Pacífico, tá? Aqui a única região que ainda está um pouco mais, vamos dizer assim, o Ninho 4, né? Ainda está um pouquinho mais, vamos dizer que ainda não presente. Então, esse aqui já não é a relação é diferente desse daqui, tá, pessoal? Desse anterior. Isso aqui é anomalia em relação à média, tá? Aqui é a temperatura atual. Então, onde que nós vemos variações com relação à temperatura. Então, aqui, né, no Pacífico, onde nós temos a região de Laninha, que é a corrente fria mesmo que sobe. Então, essa região aqui, que é bem interessante, né, tipo de Laninha, onde que você vê que a água quente se concentra mesmo nessa região, que justamente empurra, né, pelo padrão de vento, empurra o vento ali, né? Então aqui, ó, justamente
o Laninha ele inverte o sentido do vento do El Ninho joga para cá e o Laninha, né, joga para lá. Então, ou seja, sai daqui da costa sul-americana para cá esse vento. Então traz aqui, ó, água fria, elas têm essa ressurgência e aqui, né, acaba vindo a água mais quente. Então aqui acaba criando zonas de baixa pressão, né, bem maiores do que, por exemplo, quando nós temos El Ninho e tal. E com isso, nós vemos o quê? Que a própria temperatura de anomalia, né, com relação ao Laninha, né, o possível Laninha, já vem mantendo uma relação aqui, ó, mais baixa já há algum tempo. Então, se a gente pegar como está hoje, tá, menos 9,21, na 0,921, isso daqui está quase um Laninha médio, tá? De média intensidade, moderado, né? Então, nós estamos vendo que houve um decréscimo, tá? E está vindo nesse decréscimo aqui, então hoje no dia 17 de setembro, quando, né, estou fazendo esse vídeo, ele já está há algum tempo dentro da faixa, abaixo aqui do 0,4, que, ou seja, mais ou menos por aqui 0,5, ou seja, lá no final de agosto, início de setembro, já está há algum tempo já caindo essa temperatura e vindo para cá. Então, como nessas alterações pode sim ter um Laninha instalado, tá? Eu particularmente gostaria de dar boas-vindas ao Laninha, mas ainda tem que esperar um pouquinho, porque tem que ver a anomalia de período, tal, ou seja, são aquelas formalidades para o bem-vindo, né, do sistema. Então, sim, a temperatura do Pacífico caiu, tá? De forma que, se a gente vê as anomalias, por exemplo, em relação à média, né, que eu acho mais interessante de analisar, porque uma coisa é você pegar a temperatura atual, tá? A temperatura que está aqui, e mostrar que realmente, ó, aqui tá aquecido, é normal, com laninha e tal. Agora, quando a gente vê essa temperatura em relação à média, tá? Anomalia com relação à média, aí sim nós vemos algumas línguas, né, bastante azul, tal, dessa parte desse resfriamento, e essa concentração de água quente aqui, mais quente, né, mais aquecida aqui, que é normal também do período de Laninha e também da própria oscilação aqui em cima do Oceano Pacífico, mas, né, é outra coisa. E aqui nós vemos também bem evidenciado, tá, a oscilação do Atlântico Norte, né, na fase negativa, né? Então aqui o, o anticiclone aqui, que é o centro de alta pressão aqui que fica perto dos Açores, ele está mais deslocado para cá. Quando ele fica mais deslocado para cá, essa fase fica positiva e pega essa areia do Saara e joga para cá, né? Então você tem aquelas dunas, aquela remoção da areia do Saara jogando para cá, alimentando parte daqui. Então nós estamos vendo isso aí muito bem evidenciado, tá? Então, sim, nós estamos tendo esse resfriamento aqui, muito provavelmente pelo um Laninha instalado, tá? Já começando a fazer essas alterações, tá? Então vamos aguardar até a confirmação, porque eu mesmo falei que poderia se instalar agora, né? Início de setembro, tal, lá mês de setembro já poderia se instalar o Laninha. E os modelos da NOAA, eles mostram que a previsão de Laninha para o trimestre de setembro, outubro, novembro, ele estaria entre 66%. Então vamos ver se realmente vai estar. Mas a temperatura e a parte de pressão, a parte de ventos também estão corroborando com o Laninha. Então essa temperatura aqui já seria quase a temperatura de um Laninha moderado. Então vamos aguardar, porque isso aí ainda pode trazer bastante modificações, bastante coisa com relação ao nosso clima no planeta, inclusive a temperatura, alterações de vários fenômenos, tal, trazer chuva, trazer seca, né? E lembrando que o Laninha instalado não é muito bom para, por exemplo, umidade no centro-sul do país, né? Já volta a chover mais na região norte e nordeste do Brasil. Então temos que ver, e aguardar um pouco disso aí, tá? Agora, com relação aos tufões.
Por que que eu falei com relação aos tufões? Bom, mas calma. Quem vai falar isso aí é o meu amigo Thiago Maia, lá do passado, do vídeo anterior. Eu falei sobre isso aí. Então, escuta aí. Thiago, é com você, meu amigo. O show é seu. Fala aí pra gente isso aí que você vai falar sobre os tufões. Esse aquecimento provocado pelo Laninha, tá? Ou pelas condições próximas ao Laninha, esse aquecimento aqui, tá? Ele provoca também uma situação bem interessante, que são os tufões, tá? Sim, no Pacífico, nessa área é chamado de tufão. E é a mesma coisa que chamar de furacão ou ciclone tropical no caso do Índico, né? Só muda, o nome só muda de acordo com o oceano. Então nós podemos ver que tivemos, tá? Justamente aqui, ó, olha que interessante, tá? No dia 11 de setembro de 2024, ou seja, por tufão no Vietnã, cerca de 150, pode aumentar ainda. Então, um tufão, né, bastante forte, passou ali pelo Vietnã, né, com ventos de mais de 150 km por hora. 150 km por hora não seria um furacão de altíssima intensidade, mas para lugares que não são tão desenvolvidos já é um problema. Então, quando a gente pega, né, o mapa e vê a questão do Vietnã, tal, o Vietnã está aqui, ó, tá? O Vietnã, ele está aqui. Então, o tufão ele foi gerado justamente nessa área, né? Nessa área onde nós temos a oscilação do Índico negativa, gerando mais umidade, as monções sendo fortalecidas, então já criando que condições para uma ciclogênese bastante interessante na região, formando os seus tufões lá. Então nós podemos ver justamente isso, ó. Presta atenção na área aqui do Vietnã, e quando nós vamos lá para o mapa de temperatura, tá? Olha aqui, o Vietnã está aqui e aqui, tá? Formam-se as monções, aqui tem a oscilação do Índico e forma aqui, né, esses tufões, gerando o que? Maior elevação de umidade, pode gerar tufões ali bem mais fortes, tal, também. Eu queria agradecer ao Thiago do passado, mas agora eu, o Thiago do presente, vai fazer aqui uma nova mostragem, porque, olha, super tufão Yagi deixa mortos e feridos na China e no Vietnã, onde se a gente pegar aqui, né, as notícias justamente falam, né, desse problema todo, tal, lá tem vários sites mostrando, teve inundação, ó, bem característico, né, de um sistema de baixa pressão que é um tufão, onde ele atingiu, né, justamente essa região aqui da Ásia, né, onde ele entrou, tal, e a gente vê que, né, ó, aqui é a foto de satélite dele, e aqui nesse site aqui nós estamos vendo a trajetória, né, a trajetória veio para cá, pegou aqui, né, parte do, claro, né, um tufão, tal, como o mesmo, né, um furacão, né, você vê que ele mesmo que atingindo só uma parte do local, né, da terra ali onde vai atingir, simplesmente ele tem um tamanho muito grande, um sistema muito grande. Então, essas nuvens aqui podem gerar chuvas muito fortes também em outros lugares, pode gerar tornados, tal, e por aí vai. Então, realmente, está, essa daqui é foi a trajetória, né, inicial do tufão, né, esse aqui, ó, no dia 5 de setembro, e mostrou também, né, que esse tufão, né, fez aqui uma publicação, tal, já com artigo, já até que saiu 9 de setembro, falando sobre isso, mas falou que aqui, ó, caramba, o tufão atingiu a China. Só que se a gente olhar, né, esse tufão, né, quando ele fala em China, o que nós temos que ver aqui, ó? Onde é que fica a China, né? A China, ela fica aqui em cima, o Vietnã mais aqui embaixo. Então, se o tufão ele fez isso, ele simplesmente ele fez a curva aqui, ó, no continente, pegou parte da China. Sim, meus amigos, isso pode acontecer sim, tá? Inclusive, onde nós vemos aqui, ó, a trajetória do tufão saindo ali pela China. Então ele simplesmente ele voltou e ganhou força aqui na costa chinesa. Ele ganhou força aqui. Por que que ele ganhou força? Porque simplesmente a situação aqui, ó, como foi explicado no vídeo anterior, né, do Thiago do passado,
mostra que esse aquecimento aqui, ele gera o quê? Tufões. Ele gera justamente essa questão, né, de maior intensidade, de aumento de tufões, de até mesmo maior quantidade. É justamente o que foi explicado lá no vídeo anterior, lá do Thiago do passado, né? Que inclusive foi justamente o vídeo que eu falei, né, sobre a seca, né, aqui na Amazônia, tá? E relação das chuvas no Saara. Então, quem ainda não viu, é bom ver, eu vou deixar o link na primeira descrição. E acontece o seguinte, se a gente for olhar a questão dos tufões, tá? A questão dos tufões, eles ainda estão aí. Eles estão aí por quê, pessoal? Porque simplesmente, tá? É a parte onde que estamos na temporada de tufões. Então isso aqui nós estamos vendo algumas trajetórias, tá, de tufões. Isso aqui foi em 2023, mas é sempre a mesma coisa. Tá? Então aqui nós estamos entendendo que os tufões, eles acontecem nessa região, nessa parte, e podem sim acontecer de várias formas, de várias intensidades. Ou seja, o local onde eles se formam ali é mais ou menos nessa área e vai atingir Vietnã, vai atingir toda essa parte aqui de baixo, essa parte aqui de baixo, vai atingir a China, olha só quantos atingir a China, tá? E pode subir, ó, o Japão também, ó. Ah, o tufão no Japão, sim, é toda essa costa aqui, onde essa época, e principalmente com a questão dessa água mais quente, principalmente com o desenvolvimento de um possível laninha. E olha, a temporada de tufão tal, ela é um pouco, vamos dizer assim, longa. Normalmente vai de maio a novembro, mas também existem situações onde ela pode ir de março a dezembro. Então, ou seja, praticamente a gente pode dizer que tufão pode aparecer em qualquer período do ano, tá? Aqui no Pacífico. Mas, contudo, entretanto, né, existem períodos onde esse negócio aqui, tá? Ele fica um pouco mais forte, ele fica um pouco mais, vamos dizer assim, mais intenso e acontecem mais. Isso aí, nós estamos vivendo esse período nesse exato momento, tá certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Gostou? Confira o like e não deixe de olhar lá o Clube de Membros. Tem muito conteúdo lá para vocês e em breve mais novidades. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima, pessoal.